Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui. Esse dia tão abençoado aqui no prédio da igreja. Você que nos ouve também pela internet, por esse mundo afora. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, que os irmãos já estão bem familiarizados com esse texto. É um texto que foi ministrado nos últimos 2 cultos de celebração no domingo. Eu vou ler apenas um versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Diz assim o versículo: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, e que possamos compreender a revelação da tua graça, do teu Espírito em nossos corações, em nossas mentes, e que a tua boa mão possa operar em nós e através de nós, para que possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado pela água. Os irmãos podem se sentar. Queridos, o tema dessa mensagem é os amigos do noivo. Os irmãos se lembram, eu ministrei uma palavra aqui sobre a parábola das 10 virgens, falando da volta do Senhor, falando das prudentes e das imprudentes. Quem lembra dessa mensagem aí? Aleluia. No outro domingo essa mesma mensagem foi pregada, amém? Pastor Rafik ministrou, o Espírito Santo testificou a mensagem, complementou tudo aquilo que já tínhamos ouvido. E interessantemente no domingo eu novamente tive a mesma visão. Eu tive a mesma visão, mas a visão que eu via do arrebatamento da igreja partia aqui do pátio da igreja. E aí o Espírito colocou essa impressão em meu coração, em minha mente, no meu espírito, e disse: fale sobre os amigos do noivo. Fale sobre os amigos do noivo. E aí tem muitos amigos, muitas referências na Bíblia onde Deus quer nos chamar de amigo, para que nós possamos ser amigos de Deus. E aí eu fiquei pensando em alguém, e João Batista era um discípulo do Senhor, e ele era um amigo do noivo, declaradamente. E naquela época que João Batista vivia, ele se levantou contra o sistema político, social naquela época. Ele se levantava contra tudo, contra todos, pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus, anunciando que o Senhor já estava próximo, que o Senhor viria. E muitas pessoas o criticavam, porque não entendiam o momento em que eles estavam vivendo. João Batista anunciava a palavra, pregava a palavra, exortava, era perseguido por causa disso, e as pessoas não estavam entendendo. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender o momento que estavam vivendo. Eles não conseguiam compreender que o Messias estava à porta, que ele estava pronto para vir e se revelar e fazer tudo aquilo que precisava ser feito. E aí, é interessante que João Batista jejuava e anunciava a vinda de Jesus. E João capítulo 3, versículo 29 diz assim, olha só: a noiva pertence ao noivo. São palavras de João Batista. O amigo do noivo, ele estava se referindo a ele, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Aleluia. Aí ele repete: esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua.
Então, João Batista se definiu aqui como amigo do noivo. E ali eles estavam instigando, porque eles estavam dizendo, olha, vem um aí que está batizando mais do que você, João Batista. O nome dele é Jesus. E eles estavam instigando ele para ver se João Batista ia achar ruim, ou se talvez ele dizer, é perigoso isso aí, né? Eu quero ser grande, né? Mas ele disse, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Então, não vou citar outros porque não vai dar tempo, mas esse me veio muito forte durante a preparação da mensagem. João Batista era um amigo do noivo. E como os amigos do noivo vivem, pastor? Anota aí. Primeiro, eles são intensos na sua busca por ele. Os amigos do noivo que estão nesse texto, você se lembra na parábola das 10 virgens, onde as virgens dormem, tá? E o noivo exprime um grito. O noivo chega, né, à meia-noite e ele diz, estava ali pronto, acordado, preparado, consagrado, não podia dormir, e ele dá um grito, né? Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então ele era alguém que estava preparado, era alguém que estava em busca. E é interessante que estava lendo sobre a história dos nazireus, os nazireus de Deus, os homens consagrados a ele. Se você ler em Números capítulo 6, você vai ver como um nazireu era consagrado, o que um nazireu não poderia fazer jamais. Um dos nazireus, por exemplo, Sansão, né? Então, em Números capítulo 6, essa modalidade dos consagrados, dos nazireus, ela foi organizada. Mas dizem os historiadores, e muitas pessoas que eu vi, que os nazireus já eram desde essa anti-organização de Números no capítulo 6. Eles já existiam. Eles já faziam parte. Os cabeludos já andavam pela cidade. Eles já estavam em consagração. E dizem que quando havia uma batalha, que quando os cabeludos chegavam, o povo olhava e dizia assim, hoje nós não vamos perder a batalha, porque eles estão aqui conosco. Então, porque eles tinham a própria presença de Deus com eles. E aí, nós precisamos entender algo importante. Ao mesmo tempo que somos a noiva, nós também somos amigos do noivo, amém? Por isso, na última mensagem, eu disse que eu me colocava como o amigo do noivo, alertando, trazendo aquela mensagem, mas também convidei você para que você pudesse ser um amigo do noivo. Quem lembra disso? Para que você também pudesse levar essa mensagem da palavra de Deus àqueles que precisamos. Então, os amigos do noivo, eles estão em uma constante intensidade, eles estão buscando a presença de Deus, eles vivem em profundidade, eles vivem a verdadeira espiritualidade, que não é anunciada, mas é percebida. Então, quando os nazireus chegavam na batalha, as pessoas olhavam para eles e eles percebiam a santidade na vida deles, a consagração, a separação, ao ponto de dizer, hoje nós não vamos perder essa batalha. Será que nós estamos assim? Será que somos amigos do noivo, que buscam com tanta intensidade por ele? E será que as pessoas podem dizer para nós, e quando chegar, quando pedirem uma oração, quando precisarem de uma palavra nossa, será que eles podem olhar para nós e ver essa consagração em mim e você e dizer, hoje o Senhor está aqui. Hoje Deus mandou um anjo dele na terra. Aleluia! Glória a Deus! Então, a verdadeira espiritualidade é aquela percebida. E aí é preciso que você entenda que nada acontece na terra sem oração. Aleluia! Nada acontece na terra sem oração. Você prestou bem atenção nas orações que foram faladas aqui, que a pastora Sônia orou, que você estava orando. Tudo é gerado na oração. Se você perceber, quando mulher engravida, há uma gestação. Para que haja um nascimento, precisa haver um processo de gestação. E aí a gente entra nessa frase que alguém algum dia já disse, os historiadores registram a história, mas os intercessores escrevem ela. É assim que funciona. Você já leu os livros de história?
Você só vai lendo o fato que aconteceu. Mas quando você é um nazireu, quando você é um amigo de Deus, você vai escrevendo a sua história e a história de pessoas através da oração. Aleluia! Quem orou no meio-dia aí? Quem orou às 5 horas da manhã? Quem está orando sem cessar? Aleluia! Ei, glória a Deus! A vida do discípulo do Senhor Jesus é uma vida de oração. Então os amigos do noivo são aqueles que se envolvem em consagração e em oração. Então é preciso aprender a gerar. E no gerar, você também é gerado. Quando eu estou gerando algo em oração, você está aprendendo a gerar algo, você também está sendo gerado, vocês também está sendo trabalhado. Então, os amigos do noivo, eles são intensos, eles são constantemente intensos. E aí eu fiquei pensando na intensidade dos amigos do noivo, João Batista, Sansão e outros, e fiquei pensando, será que existe um padrão de intensidade para o cristão? Será que existe um padrão mínimo, médio, alto? E aí fiquei pensando, claro que não. Porque já existia, eu conheci os camaradas, que lá em Apocalipse foram repreendidos por causa da mornidão. Então a mornidão, o Senhor não quer a nossa mornidão. O Senhor quer que estejamos queimando constantemente na presença dEle. Por isso Ele repreendeu a sua igreja. Olha, vocês estão mornos, serão vomitados da minha boca. Então, eu penso que o padrão de Deus para nós é um padrão alto, que nós devemos sim jejuar, nós devemos orar, nós devemos consagrar a nossa vida, nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos rejeitar o pecado e tudo aquilo que vem do mal e que tenta nos assediar. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Como está a sua vida? Está morna ou está pegando fogo? E aí, é interessante porque os amigos de Deus, eles têm força, eles têm energia para não queimar na fornalha quando são jogados na fornalha. Eles têm muita energia, sabe por quê? Eles buscam tanto a Deus, eles são tão consagrados a Deus. Eles estão tão queimando, quando eles entram na fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não são queimados, porque o próprio Senhor está lá. O quarto homem está lá como aparência do Filho dos deuses. Ele está lá. Então, eles têm não só vigor, energia, mas têm fervor, têm uma violência, por exemplo. Davi, um amigo de Deus, matava ursos, matava os leões, derrubava gigantes, aleluia! Ei, os amigos de Deus precisam ter a força que vem dele, aleluia! Para derrotar os ursos, para derrotar os gigantes da vida, para derrotar os leões, para derrotar as dificuldades da vida, porque a vida é feita de dificuldades. A Bíblia diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia! Sabe, é preciso ter força como Sansão para derrubar colunas do palácio. Ei, vai ter dias que você vai precisar dizer, Senhor, me dá uma força extra aí, que eu preciso derrubar umas colunas aqui, que estão atrapalhando a minha vida, estão atrapalhando o meu casamento, estão atrapalhando o meu ministério, estão atrapalhando tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então os amigos de Deus, eles têm essa força, eles têm esse ímpeto. Você precisa ser aquele que desperta. O que aprendemos na presença de Deus não pode ser aprendido na presença dos homens. Então nós precisamos ser intensos na busca com Ele. Então em todas essas histórias aqui, você vê que em Sadraque, Mesaque e Abidnego era o Senhor que estava com eles. Davi estava ali, todos os homens estavam no campo de batalha, os melhores estavam lá, estavam entrincheirados, mas Davi se levantou e disse, o quê? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E vou te derrotar, vou cortar sua cabeça e vou dar a sua cabeça para a cidade, para que todos possam ver que você foi derrotado, que você desafiou o grande Senhor dos Exércitos, e não se desafia o grande Senhor dos Exércitos, porque Ele é o Senhor, Ele é o que está acima de todos. Então,
Tem coisas que nós vamos aprender na presença do Senhor. Então nós precisamos ser intensos na busca por Ele. E os amigos do noivo, eles são intensos nessa busca. Eles vão para a fornalha. Eles vão se enfrentar com um gigante. De vez em quando eles vão achar um urso na frente. Vai acontecer. Vai ter coisas inéditas acontecendo. Vai ter colunas que parecem ser inquebráveis. Mas de repente o Senhor vai te dar uma força tão grande que você mesmo vai olhar e vai estar tudo derrubado aos seus lados. E você vai dizer: eu derrotei esses inimigos. Eu derrotei esses filisteus no nome do Senhor dos Exércitos. E você, como um bom amigo, uma boa amiga de Deus, você vai dar glória a Ele. Amém? Porque só Ele pode te dar essa força. Só Ele pode fazer isso com você. Você pode aplaudir a Jesus? Como são os amigos do noivo? Segundo, eles são radicalmente consagrados. Diga comigo assim: radicalmente consagrados. Aleluia. Nós lemos aqui: quando deu a meia-noite, ouviu-se um grito. E aí pesquisei uma frase aqui, Chip Graham. Disse assim, ó: rendição é o canal por meio do qual as melhores e as maiores bênçãos de Deus fluem. Quando você se rende, quando você levanta, o que é render? É levantar as suas mãos. Já pensou nisso? Quando às vezes nós estamos ministrando louvor e a pessoa diz assim: olha, se renda ao Senhor agora, levante as suas mãos. Você está rendendo. Quando você se rende a Deus, quando você mostra um sinal de rendição, as melhores e as maiores bênçãos de Deus fluem na sua vida. Quando você está num culto de celebração, de adoração, e quando você se rende não só ao ponto de estar em pé levantando as suas mãos, mas você ajoelha, meu querido, aí as bênçãos de Deus fluem ainda maior. Pode ter certeza disso. Experimentei isso na segunda-feira, por isso trouxe isso aqui para você. Sabe, sua vida não tem sido de renúncia em renúncia. Você precisa mudar o seu pensamento. Porque para muitos, renúncia é algo negativo. Ai, pastor, eu tenho que renunciar a isso, eu tenho que renunciar aquilo, eu tenho que renunciar aquilo outro para servir Jesus. Ei, você precisa mudar a sua mentalidade. A sua vida não tem sido de renúncia em renúncia, mas de obediência em obediência. Aleluia! Porque isso te enche de alegria. Era isso que João Batista estava querendo dizer. Ei, a minha vida se enche, porque a minha vida não é uma vida de renúncia e renúncia, mas de obediência àquele que vem após mim. Oh, e que não batizará vocês só com água, mas com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é só o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Veja agora, você tem um noivo dentro de você. Você tem um noivo dentro de você e você é amigo desse noivo. Você é amigo, eu e você somos amigos dele. Então, enquanto as noivas cochilavam, o que aconteceu com o amigo do noivo? Ele estava acordado. Cutuca o seu irmão aí, diga para ele: os amigos do noivo estavam acordados. Essa foi a consagração dele no texto que nós lemos. Ele estava acordado, ele não podia dormir, ele tinha que estar vigilante, cuidando da vinda do noivo. Ele precisava ser aquele que anunciava a chegada dele. Então essa foi a sua consagração. Ele não podia cochilar, ele devia estar consagrado, separado para esse momento. Ele deveria estar atento e vigilante. Diga comigo, vigilante. Falar em vigilante, lembrei da escala do encontro. Lá no encontro com Deus tem uma escala. E aí a gente faz uma escala dos homens na vigilância. Quem já ficou na escala da vigilância lá no encontro aí, ó? A maioria dos homens já ficaram. Então tem uma escala da meia-noite até as 6 horas, 7 horas da manhã. Cada hora um homem chega para cuidar da segurança ali da entrada, para ficar de olho no pátio, para dar assistência para os que precisam, que vão circular, às vezes vão no banheiro, saem para ir beber água. Então tem sempre uma pessoa ali vigilante, de olho, e eles não podem dormir. Enquanto todos estão dormindo, eles não podem dormir. E o vigilante que vai vir depois do outro, não pode passar o horário dele, não pode dormir a mais, porque o outro vai se recolher e ele precisa tomar o lugar.
Então eles precisam estar em vigilância. Aleluia. É dessa forma que nós precisamos estar nesses dias. Eu creio que o Senhor está falando conosco, que nós precisamos estar vigilantes. O tempo está próximo e nós precisamos assumir a nossa posição de verdadeiros amigos do noivo, aqueles que se consagram, que sabem o momento em que estão vivendo. Quando esses homens estão lá no encontro, eles não podem dormir. Eles lutam contra o sono. Você acha que eles ficam lá cuidando? A escala das 3 horas da manhã eu acho a mais difícil. Ele chega ali, você acha que ele fica, nossa, maravilha, nossa, como estou tão acordado hoje. Não, tem hora o sono vai batendo nele. Alguns vão no banheiro, enxugam o rosto, volta. Outros ficam lutando contra o sono, outros já despertam, outros já tomam um cafezinho logo, que é para acabar o sono. Então ele fica vigilante, por quê? Porque ele entendeu que aquele momento é o momento dele estar acordado, é o momento que ele deve estar vivendo. Ele é um vigilante. Ele não pode dormir, até que ele possa passar o posto para o outro. Então, eu pergunto para você aqui, nesta noite, nesse dia, o que você precisa consagrar na sua vida? Todas as áreas da sua vida precisam ser consagradas. Não é só uma área da sua vida que precisa ser consagrada, mas todas. Você precisa fazer um checklist agora. Por exemplo, das suas amizades. As suas amizades, do seu dinheiro, dos seus sonhos, dos seus pensamentos. Sabe, é possível viver sem ouvir outras vozes e só ouvir a voz de Deus. Quantas vozes você tem ouvido? Às vezes tem ouvido vozes, ruídos, que têm atrapalhado a sua vida, a minha vida. É possível viver sem escassez, sem medo. É possível viver na verdade, é possível viver em amor. Se existe alguma área na sua vida que você não tem mais esperança, você está vivendo na mentira. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E você precisa consagrar os seus pensamentos a Deus. Se você recebeu um diagnóstico, se você recebeu algo na sua vida, olha, há esperança para você. Porque a Bíblia diz que a nossa esperança está em Jesus. E se uma voz tem dito ao contrário, que não há esperança, que não há jeito para você, que não há cura para você, que não há restauração para o seu casamento, essa voz está mentindo para você. Há esperança em Jesus Cristo. Seja radical nos seus pensamentos, consagre os seus pensamentos ao Senhor. Porque você tem lido a Bíblia, mas precisa exercer essa fé, precisa estar queimando na presença de Deus, aleluia! Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Sabe, quem define o sucesso para nós é o céu. Não são as vozes que você tem ouvido, não é o seu coração, não é o seu pensamento. Quem define o sucesso para nós é o céu, é a presença de Jesus. Terceiro, quem são os amigos do noivo? Eles são os catalisadores do inédito. Diga comigo assim, eles são os catalisadores do inédito. Aleluia! O texto diz, quando deu a meia-noite, se ouviu um grito, olhem, o noivo, venham se encontrar com ele. Então, os catalisadores, os amigos do noivo, eles vão guiar a noiva para o encontro com o noivo. Eles são aqueles que vão começar a catalisar o encontro de pessoas que não conheceram a Jesus, com pessoas que vão conhecer a Jesus ainda. Porque eles são catalisadores, eles são aqueles que estão percebendo aquilo que está acontecendo. Então, ninguém sabia a hora. As noivas adormeceram. E ninguém sabia a hora, ninguém sabia. Mas o texto diz que à meia-noite, algo inédito aconteceu quando todas elas estavam dormindo. Então os amigos do noivo, eles são aqueles que vão gritar. Não? O que eles gritaram aqui? Eis o noivo! Foi esse grito que o amigo do noivo deu. Sabe, os amigos do noivo são aqueles que vão apregoar o ano aceitável do Senhor. Os amigos do noivo são aqueles que vão tomar o sacerdócio da sua vida. E em toda oportunidade vão falar de Jesus para alguém.
Eles vão apregoar o ano aceitável do Senhor. Eles não conseguem ficar quietos. Avalie se você anda quieto por aí. Vai na padaria, vai no açougue, vai em muitos lugares, conversa com muitas pessoas, vai na casa dos seus amigos, da sua amiga, do seu vizinho, até do seu inimigo, e não fala de Jesus para eles. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Avalie a sua amizade. Avalie se você está entre as prudentes ou as imprudentes. Avalie se realmente você abraçou a mensagem naquele dia que nós ministramos em ser realmente um amigo do noivo. Ei, Jesus está falando com você novamente. Jesus está falando conosco aqui novamente. Nós precisamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos falar do amor dele. Porque aqueles que são apaixonados, os que são os amigos do noivo, eles vão falar de Jesus. Eles têm prazer, eles têm paixão em fazer isso. Por isso o amigo do noivo estava acordado, ele estava esperando. E quando o noivo apareceu, ele disse: olha aí, o noivo chegou! Ei, eu profetizo sobre a sua vida que você vai pregar e vai dizer para o seu amigo, para o seu vizinho: olha, o noivo chegou. O noivo está chegando, quer levar você para a Nova Jerusalém Celestial, amém? É preciso falarmos disso. Oh, glória a Deus! Os amigos do noivo são aqueles que direcionam. Olhem o noivo. Não tirem os olhos de Cristo. Não pare de caminhar. Porque muitas pessoas vão chegar querendo desistir da vida, querido. E aí você vai precisar dizer para ele: olha, não desista. Eu conheço alguém que pode te levar para a eternidade. Para ter uma vida não só nesta terra, mas uma vida para a eternidade. Ele vai perguntar: mas existe? Isso existe. E você vai explicar para ele, porque Deus vai te dar essa graça. Você é um bom leitor da Bíblia. Se não estiver lendo a Bíblia, precisa de ler. Porque como ouvirão, se não houver quem pregue? Como crerão, se não houver quem fale? Então nós precisamos ser aqueles que direcionam, que vão dizer para ele: olha, olhe para Cristo, sirva a Ele. Ele é seu Pai. Você é filho amado dele. Ei, tem muita gente Se você sair em 10 quilômetros, 20 quilômetros, em alguns lugares, em algumas casas, lá mesmo no seu trabalho, na sua escola amanhã, você vai perceber várias pessoas que não se sentem amadas. Não se sentem amadas pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos netos, pelos avós. Não se sentem amadas por ninguém. Mas você é amado pelo Pai. E você pode chegar até Ele e dizer: eu conheço alguém que te ama como filho, que te ama poderosamente. Que ainda que a sua mãe te abandone, Ele jamais te abandonará. Você conhece gente assim? Conhece pessoas assim? Então nós precisamos ministrar essa palavra, precisamos direcionar as pessoas. Então você não pode parar de adorar, você não pode ser um catalisador do inédito na vida das pessoas. Aqueles que ainda não receberam Jesus vão receber o inédito, eles vão receber o Espírito Santo. Eles serão consagrados também a Jesus. Eles precisam de alguém que dizem para ele: olha, venham se encontrar com ele. Ei, vai ter um encontro com Deus dia 17. Seja um catalisador do inédito na vida dessa pessoa que vai no encontro. Pega a ficha de inscrição ali comigo no final. Faz a inscrição dele pela fé e já leva. Seja um catalisador na vida dele, do inédito. Comece a ver coisas que ele nem mesmo está vendo, mas você já está vendo pela fé, e ele vai entregar a vida para Jesus, e ele vai receber a bênção de Deus. Ei, e você vai ser o discipulador, discipuladora dela. Você vai ter o privilégio de discipular, de cuidar, de sentar, de remeter a ele, a se tornar parecido com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Você vai repetir uma oração comigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Diga assim: Jesus, perdão pelos meus pecados. E porque em muitos aspectos, diga assim mais forte, diga assim, ó, tenho demonstrado uma vida completamente rendida a Ti. Diga assim: a partir de hoje, serei sensível à Sua voz e o obedecerei. Que eu não me torne um teórico, cheio de argumentos e com coração duro e sem fé. O que o Senhor fez na cruz é o suficiente
para eu viver liberto e curado e focado em seu propósito para minha vida. Que eu não troque o seu amor e a sua vontade por nada e ninguém. Diz assim: Jesus, eu não cessarei de desejar, de te querer mais e mais. Diga assim: eu sonho em te ver face a face. Que a minha busca por ti seja meu estilo de vida. Que a minha consagração radical aumente sua manifestação na terra, até que o Senhor venha. Diga assim: quero acima de tudo ser reconhecido como parte dos amigos do noivo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado, Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos. E agora, nessa hora, eu quero convidar você para orar pela vida do seu irmão aí do lado. Jesus profetizou que os amigos do noivo seriam radicalmente consagrados. E agora eu quero ouvir a sua voz. Quero que você ore de 2 em 2 aí. Procure alguém para você orar. Você vai orar um pelo outro. E você vai orar fazendo uma ativação profética na vida dele. Ou seja, abençoando a vida dele, para que ele seja o melhor amigo do noivo, a melhor amiga do noivo, alguém que vai fazer a diferença. Comece a orar aí de 2 em 2. De 2 em 2, junte com mais alguém aí. De 2 em 2. Não fique sozinho nessa hora. Não fique sozinho, de 2 em 2. Comece a orar. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Oh, Deus, nos abençoe neste momento. Prospera, Senhor, nossa vida. Dá-nos graça, Senhor, unção, sabedoria, Senhor, para compreendermos que somos os amigos do noivo. Oh, Pai, vai abençoando aí, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai derramando a tua graça, do teu amor, da tua vontade, Senhor. Desperta, desperta, desperta. Senhor, vai ativando agora, Senhor, os amigos do noivo. Oh, Deus, onde tiver falta de fé, Senhor, que o Senhor possa multiplicar. E que essa fé, que ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, ó Deus, eles poderão dizer a esse monte: saia daqui, vá para ali. E ele irá. Pai, aumente a fé, Senhor, dos amigos do noivo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a bênção do Senhor seja com eles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Espírito Santo, vai abençoando, vai prosperando, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar e colocar no coração aqui de cada um, Senhor, que eles serão os catalisadores do inédito. Serão aqueles que provocarão coisas que jamais aconteceram na vida daqueles que estão precisando dessas coisas para sobreviver, para ganhar um fôlego de vida, para enxergar uma esperança, uma luz no fim do túnel. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um aqui seja consagrado radicalmente, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos fluam, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que eles sejam intensos, que eles não parem de buscar, que a vida deles seja de constante adoração, de constante busca em todo o tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles tenham uma vida de oração, uma vida, Senhor, de consagração na tua presença. Ó Espírito Santo, vai abençoando, vai prosperando, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua boa mão, Senhor, continue operando, Senhor, na vida dos teus filhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que sejamos pegos entre as prudentes e não entre as imprudentes. Que sejamos os amigos do noivo. Que sejamos ao mesmo tempo amigos do noivo. Que sejamos as noivas prudentes. Ó Espírito Santo. Aleluia.